Bom dia, pessoal! Bom dia! Deixa eu ajeitar aqui a câmera para a gente. O mais importante aqui que a gente está fazendo é trabalhar na nossa disciplina. Então, a pergunta que eu tenho para você é: você está conseguindo, igual aquela galera do CrossFit, ficar unbroken? Quer dizer, fazer de segunda a sexta. A gente já tem um break aí, né? Um intervalo aí, sábado e domingo. Mas você está conseguindo fazer de segunda a sexta, certinho, ver os nossos vídeos aqui, 20 minutos no máximo, pode ser caminhando, fazendo qualquer outra coisa, mas você está conseguindo seguir esse ritmo de leitura do nosso livrinho escolhido aqui da leitura comentada? Escreve aqui nos comentários para mim se você está conseguindo ter essa disciplina, tá? A gente está chegando aqui, esse eu acho que é o vídeo de número 10. Tá? E aí tem linhas dos hábitos que falam que para fixar um hábito são 21 dias. Tem outros que falam 15, tem outros que falam 30. Independente, é o número que a gente vai chegar aqui na leitura desse livro. Eu espero que você esteja aqui para a gente consiga trabalhar juntos isso. Então, essa é a sua oportunidade, não perca. Página 66, já se prepara aí. Temos aqui o nosso cafezinho. Gelado. E vamos lá. Resistência e fundamentalismo. O artista e o fundamentalista enfrentam o mesmo problema, o mistério da existência como indivíduos. Cada qual faz a mesma pergunta: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o significado da minha vida? Nas etapas mais primitivas da evolução, a humanidade não precisava lidar com essas perguntas. Nos períodos da vida selvagem, da barbárie, da cultura nômade, da sociedade medieval, da tribo, do clã, tudo estava fixado pelos mandamentos comunitários. Foi somente com o advento da modernidade, e a começar pelos gregos antigos, quando nasceram a liberdade e o indivíduo, que esses assuntos vieram à tona. Essas não são perguntas fáceis de responder. Quem eu sou? Por que estou aqui? E não são fáceis porque os seres humanos não foram feitos para funcionar como indivíduos. Foram feitos para funcionar como tribo, como parte de um grupo. Nossa psique foi programada por milhões de anos de evolução com base nos caçadores-coletores. Sabemos o que é o clã, sabemos como integrar a horda e a tribo, só não sabemos como ficar sozinhos. Não sabemos ser indivíduos livres. O artista e o fundamentalista surge de sociedades bem em diferentes etapas de desenvolvimento. O artista é um modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, excedente de recursos que possibilitam o confronto e a autorreflexão. O artista está enraizado na liberdade, que não lhe inspira medo. Tem sorte, nasceu no lugar certo. Possui núcleo de autoconfiança, de esperança no futuro. Acredita no progresso e na evolução. Acha que a humanidade está avançando, apesar dos percalços e das imperfeições, para um mundo melhor. O fundamentalista não cultiva ideias. A seu ver, a humanidade decaiu de uma condição superior. Não há verdade à espera de revelação. Ela já foi revelada. A palavra de Deus foi dita e registrada por seu profeta, Jesus, Maomé ou Karl Marx. Karl Marx? Não, isso aí, não entendi isso aí não, pelo amor de Deus, gente. O fundamentalismo é a filosofia dos oponentes, dos vencidos, dos deslocados, dos despossuídos. Nasce das consequências da derrota política e militar, como o fundamentalismo judaico tomou forma durante o cativeiro da Babilônia, como o fundamentalismo branco-cristão se espalhou pelo sul dos Estados Unidos durante a reconstrução, como a ideia da raça superior evoluiu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Esses tempos de desespero, a raça vencida perecerá sem uma doutrina que restaure a esperança e o orgulho. O fundamentalismo islâmico brota na mesma paisagem de desespero e tem o mesmo apelo poderoso, extraordinário. O que é exatamente esse desespero? O desespero da liberdade, o deslocamento e a emasculação do indivíduo desligado
das estruturas conhecidas e tranquilizadoras da tribo e do clã, da aldeia e da família. É a situação da vida moderna. O fundamentalista, ou mais precisamente, o indivíduo pressionado que acaba abraçando o fundamentalismo, não suporta a liberdade, não consegue abrir um caminho para o futuro e recua para o passado, revive da imaginação dos dias gloriosos da sua caça e tenta com eles banhar-se em uma luz mais pura, mais virtuosa, desce aos alicerces, aos fundamentos. Fundamentalismo e arte são mutuamente exclusivos. Não existe algo como arte fundamentalista. Isso não quer dizer que o fundamentalista não seja criativo. Sucede apenas que sua arte é invertida. Ele cria a destruição. Até as estruturas que constrói suas escolas, as redes de organização são dedicadas ao aniquilamento tanto dos inimigos quanto de si mesmo. Entretanto, o fundamentalista reserva sua maior criatividade para a construção de Satã, a imagem do adversário em oposição à qual define a própria vida, dando-lhe sentido. Como o artista, o fundamentalista enfrenta a resistência, encara como tentação para pecar. Para ele, a resistência é um apelo do maligno que procura afastá-lo da virtude. O fundamentalista vive consumido por Satã, a quem ama como ama a morte. Será coincidência que os terroristas suicidas do World Trade Center enfrentassem clubes de striptease durante seu treinamento ou que imaginassem como recompensa um exército de virgens a quem poderiam violar nas bem-aventuranças do céu? O fundamentalista odeia e teme as mulheres porque as vê como receptáculos de Satã, como tentadoras à semelhança de Dalila, que despojou Sansão de sua força. Para ignorar o apelo do pecado, isso é, da resistência, o fundamentalista mergulha na ação e no estudo dos textos sagrados. Neles se perde, mais ou menos como o artista no processo de criação. A diferença é que, enquanto um olha para à frente, desejando criar um mundo melhor, o outro olha para trás, procurando voltar a um mundo mais puro, do qual ele e todos os homens foram expulsos. O humanista acredita que a humanidade, como conjunto de indivíduos, foi chamada a criar o mundo em parceria com Deus. Por isso valoriza muito a vida humana. Em sua visão, tudo progride, a vida evolui. Cada indivíduo tem seu papel, ao menos potencialmente, na promoção da causa. O fundamentalista não consegue entender essas coisas. Em sua sociedade, da dissensão não é apenas um crime, é também uma apostasia, é heresia, transgressão contra o próprio Deus. Quando o fundamentalismo vence, o mundo entra numa idade das trevas, mas, ainda assim, não consigo condenar quem é atraído por essa filosofia. Examinando minha própria jornada interior, as vantagens que tive na área da educação, afluência, apoio familiar e saúde, além da boa sorte incontestável de nascer nos Estados Unidos, vejo que, mesmo assim, aprendi a existir como um indivíduo autônomo, se é que aprendi, apenas por um triz, e a um custo que eu odiaria ter que pagar. Pode bem ser que a raça humana não esteja pronta para a liberdade. A atmosfera da liberdade talvez seja rarefeita demais para que consigamos respirar. Com toda certeza, eu não estaria escrevendo esse livro sobre esse assunto se viver em liberdade fosse algo fácil. O paradoxo parece ser, como Sócrates escreveu há muito tempo, que o indivíduo verdadeiramente livre só o é na medida do próprio autogoverno. Já os que não se governam estão condenados a encontrar um senhor para governá-los. Marquei até a página aqui embaixo e grifei esse último aqui, ó, do paradoxo até governá-los, que foi bem profundo.
normalmente ele não entra tão a fundo, né? Você vê que os capítulos dele são bem pequenininhos aqui. Esse do fundamentalismo, eu acho que ele quis trazer um pouco mais de referências de história, né? Agora, o que eu anotei aqui foi interessante, só não sabemos como ficar sozinhos, não sabemos ser indivíduos livres. E é muito curioso, porque as grandes coisas da vida, assim, sabe, que todo mundo passa, às vezes, né, passa igual e tal, eles são coisas sozinhas. São coisas bem sozinhas, na verdade. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Então a gente nasce, por mais que seja gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, etc e tal, e que você tenha sido retirado do ventre da sua mãe, né, esteja lá com ela junto, presente nesse momento, mas é um momento muito sozinho de experiência para você, e o momento da morte é um momento muito sozinho. Você não pode falar assim: "Gente, vem cá comigo", né. Não é. É muito solitário, né, e as grandes experiências da vida também são muito solitárias, por mais que você tente trazer em palavras e dividir em palavras com outras pessoas. E aí está a nossa dificuldade, né, os momentos solitários e os momentos em conjuntos. E tentamos trazer esses momentos solitários para momentos conjuntos, em que a gente tenta dizer como foi essa experiência, falar como foi, mas mesmo assim, às vezes, é muito difícil trazer em palavras sentimentos ou experiências, e a pessoa não vai ter a grandeza do que foi aquilo, né, gigantesco para você, conquistar aquele prêmio, subir no palco, fazer uma apresentação, lançar um livro, um projeto, né, fechar uma empresa, né, ter dívida, ou depois de anos e anos e anos e anos e anos de pesquisa, conseguir finalmente aquele resultado e lançar seu produto ou sua tese, né, etc. E aquilo não foi, por mais que você fale: "Cara, foi muito legal, eu adorei", cara, aquele batida de coração, aquele sentimento que você sente o seu coração tum-tum, tum-tum, e se você faz assim, você sente seu coração sendo você, você sente você toda pulsando, né, e você não sente suas mãos, e você tá tremendo, e você ali, cara, você respira, você sente a sua respiração e a luz, você sobe no palco, ela te cega e você sente uma paz que você nunca sentiu antes. E você só tem que repetir o que você fez no seu ensaio 250.000 vezes, mais projetando a voz, mais falando para pessoas que estão ali na sua frente e você não consegue ouvir. Você tenta falar: "A primeira vez que eu subi num palco, cara, eu senti uma paz tão grande, e eu tinha que dar um texto e repetir o que eu tinha feito 350.000 vezes sem errar, e ali o que ia mais acontecer era eu errar, porque a gente não controla o momento atual, e eu saí do palco sabendo que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Por mais que eu fale desse jeito, por mais que você me entenda falando da minha primeira experiência no teatro, aquele coração nunca vai bater em você, aquela mão suando nunca vai, você não vai conseguir pegar aquilo. É sozinho, né. Então aqui interessante quando ele fala isso, e me fez refletir momentos sozinha. Quando eu lancei meu primeiro livro, quando eu estava ali assinando o autógrafo para todo mundo, eu poderia estar com o olho lacrimejando, quando eu recebi o meu primeiro aplauso num palco e eu abaixei para agradecer. Eu falei: "Gente, que sensação!". Por isso que as pessoas continuam fazendo teatro, por mais difícil que seja. Por mais que eu tivesse com olhos lacrimejando naqueles momentos, né, e estou agora um pouquinho, você não vai entender se você nunca pisou. Você não vai entender se você nunca lançou um livro. Você não vai entender se você nunca lançou uma empresa. Você não vai entender quando você teve 100 vendas do seu primeiro produto e você conseguiu viver disso, sendo que você quis isso por mais de 10 anos na sua vida. Você não vai entender.
E talvez, se você lançar um livro, talvez você chegue um pouquinho próximo, mas as experiências vão ser diferentes. Eu estava lá, única na minha experiência. Por mais que eu tivesse um coautor, por mais que eu tivesse pessoas junto nesse caminho comigo, quais foram essas experiências que você já teve na sua vida? Além da vida, né? Além do nascimento, você já subiu no palco, você já lançou um livro, você já deu uma palestra, você já deu uma aula para, sei lá, 60, 100 pessoas, em que você, depois, galera bateu palma, você já participou de uma competição e subiu para pegar a sua medalha, você já foi homenageado de certa forma, você já participou de um podcast, você já... O que você já fez? O que você já fez? Tenta pensar aí, quais foram as conquistas? O que está no seu currículo? Ou se você tivesse que explicar a sua vida para mim aqui, me explica a sua vida em 1 minuto, tudo que você fez, que você conquistou, que você... Esses momentos são sozinhos. O que você fez? Pensa, se você quiser, escreve aqui para mim aqui nos comentários, né? Eu estou aqui tentando lembrar, né? Eu já fiz apresentação, eu já fiz palestra, eu já lancei 4 livros, eu já lancei 5 cursos, eu tenho 2 comunidades criativas, eu tenho 2 podcasts, eu já trabalhei em mercado, eu já competi em handball, eu já competi em voleibol, eu já competi em natação, por exemplo, eu já ganhei medalha, eu já fui né, congratulada como acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes, já virei diretora consultiva deliberativa da Academia Brasileira de Belas Artes, eu já subi no palco para receber prêmios pelas esculturas que eu fiz, né? Eu já ganhei num concurso de poesia do meu colégio e eu fiz uma ilustração em nanquim quando eu tinha 11 anos de idade e foi escolhido como capa do livro da escola. O que você já fez, que você já conquistou? Que você estava sozinho lá quando você pegou aquela medalha, quando você lançou, ou quando teve a primeira venda do seu primeiro produto e você estava em casa sozinha e você chorou. Chorou por causa daquela primeira venda. Onde você esteve sozinha que fez diferença? Tá sendo chato esse negócio da leitura aqui, que eu tô chorando em quase todos os episódios, hein? Vocês, por favor, não me façam chorar, ou chorem junto comigo. Ai, ai, ai. Lista, nem que seja para você. Se você não quer expor, não tem problema. Aqui não é para isso, é para você dividir o que você quer. Mas eu, te perguntando aqui, foram todas as coisas que eu fiz. Foram todas as coisas que eu fiz. E eu estava sozinha, para subir no palco, para falar. Eu já fiz uma apresentação de saxofone, eu tocava saxofone, e aí no meio da apresentação eu esqueci se eu tinha... Porque a música às vezes tem partes de refrão que você repete, né? E eu esqueci se eu tinha repetido, eu tinha uma banda atrás de mim. E eu estava guiando, né? O saxofone era o principal e eu estava guiando. E sabe quando você tá tão nervosa, você tá suando pra caramba, e eu não sou boa em música, eu sou péssima em música, mas era uma tentativa minha de tocar saxofone, piano também toquei por 7 anos, saxofone 1 ano e meio, e eu tentava ser boa, mas eu sou horrível, era para ter uma tentativa, né, aquela coisa assim, bora tentar muito esse negócio aqui, mas já vi que não é o meu. Mas eu esqueci, eu tive um blackout, eu falei assim, ou eu encerro a música, ou eu repito mais uma vez e fico repetindo. E eu fiquei num blackout, e eu falei, o que eu faço? Porque eu já eu esqueci, e eu tava com uma galera ali tocando comigo, uma galera me vendo, eu apresentando, eu suando bicas, e eu falei, eu que tô guiando essa banda, e eu me esqueci se eu já repeti esse refrão ou não, se eu repito de novo, se eu... Cara, que loucura, e eu tava junto e sozinha. Quais foram esses momentos na sua vida que você já conquistou e estava sozinha? Eu já tive vários. A resistência e tá dando 20 minutos. Vamos para amanhã a gente começa a ler, porque aqui vai estar a crítica, a insegurança e o medo. Eu acho que é um negócio que a gente pode ler juntos, que eles têm a ver, e hoje a gente ficou no fundamentalismo, na questão de ser livre e ser sozinho. A arte, por mais que seja, né, uma coisa assim, ela é uma coisa muito solitária. É uma coisa muito solitária. Eu fico sozinha em casa todos os dias, né? Acompanhada de livros.
Tô acompanhada de vocês aí. Então faça valer a pena, eu quero dividir com você, eu quero interagir com você, tô aqui sozinha. Vamos lá, vamos nos ajudar nesses momentos sozinhos. Nascemos sozinhos, vamos experienciar conquistas e coisas sozinhas, mas de repente dando a mão para alguém, tendo alguma pessoa do lado para dividir esses sorrisos e esses choros aqui. Te espero amanhã, sem chorar, hein, minha gente? Vamos tentar. Beijo, até amanhã.